Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos à loja Perseverança. Hoje, dia 11 de julho de 2024, daremos início à nossa reunião com a palestra pública com o convidado Paulo Câncio. Mas antes de passarmos à palestra, vamos fazer um momento de interiorização com uma meditação no mantra da unidade de Annie Besant. Convido os presentes a fazerem um momento de interiorização, fechar seus olhos. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada Ilhas em criatura, cada criatura. ó amor oculto que Oculto tudo que tudo abrange na abrange unidade. na unidade. Saiba todo aquele Todo que se aquele que sente se sente vivo, único, que ele é, por isso isso mesmo, mesmo, uno com um todos com os outros. todos os outros. Estão abertos os trabalhos desta sessão. Bem, minhas irmãs e meus irmãos, é uma satisfação para a loja Perseverança receber aqui o nosso irmão, membro da Sociedade Teosófica, Paulo Câncio, que é um trabalhador, muito esforço, ele se dedica à Sociedade Teosófica há muitos anos, fazendo trabalhos em loja, também envolvido com trabalhos artísticos. E o Paulo Câncio, ele é membro desde 2007, na loja Salvador, Conselheiro Nacional e participante do Teosofia e Arte. É autor dos livros Momentos da Vida, Contos e Trajetória de Aventureiro, o romance. Paulo Câncio, ele é poeta, pianista e amante de saraus. Então, Paulo Câncio hoje vai nos trazer uma palestra sobre a jornada humana. Paulo Câncio, meu irmão, agradecemos imensamente o seu aceite a participar da nossa loja aqui hoje com a palestra. Por favor, abra o seu microfone. Boa noite a todos. Esse tema, a jornada humana, eu comecei a desenvolver a partir da carta 93B, das cartas dos mestres para P. Synergy. Depois eu fui navegando por outras obras teosóficas. Então, uma parte dessa carta fala sobre Atlântida. Isso para mim é muito especial, porque foi o que eu conhecia como lenda de Atlântida que me trouxe para a sociedade teosófica. Eu tinha um colega de trabalho e tudo, ele comentava sobre a sociedade teosófica, mas naquela época eu nem dava ibope para ele. Aí ele passou um e-mail para mim com o assunto Atlântida. Ah, deve ser um texto sobre Atlântida. É uma palestra, aí eu vou. Aí dessa palestra aconteceu o quê? Que eu estou aqui até hoje. Eu, a princípio, achava, não, teosofia é um conhecimento assim, muito valioso, muito interessante. Eu quero estudar, mas membro não é para mim. Aí aconteceu de que teve uma escola de verão em Salvador. Aí é um lugar assim, muito longe de minha casa e eu devia ficar hospedado. Aí passei a semana inteira na escola de verão. Aí lá dele começou a vir quer dizer, aquele desejo de me tornar membro. Aí aquela coisa assim, da ideia pré-concebida, eu comecei, fiquei resistindo um pouco. Aí eu voltei para casa, não precisava de ninguém. Passou por uns 12 dias, eu só pensava nisso. Não tem jeito. Eu tenho que me tornar membro. Então, no livro Os Mestres e a Senda, fala que muitas vezes nós somos conduzidos à sociedade teosófica, ou seja, a nossa jornada humana passa pela sociedade teosófica, quer dizer que é o caso de todos assim. Então, por essas duas coisas que aconteceram, por causa dessas duas coisas que eu estou tendo agora, esse feliz momento pelo qual eu agradeço o convite. Eu vou compartilhar a tela. Opa, apareceu para todos aí? Sim, apareceu. Bom, Sim, Perfeito. as cartas dos Mahatmas, elas foram escritas no século XIX. Nesse período, os Estados Unidos eram um país em ascensão. As maiores potências do mundo, elas estavam na Europa: Inglaterra, França, Rússia, Áustria e Alemanha. Então, Sinnett era inglês, e era um inglês com uma posição de destaque na sociedade. Por algumas cascas que eu mais falo, que reconhece que ele era uma pessoa que tinha um intelecto brilhante e que ele tinha rejeitado a ideia da fraternidade. Então, que ele fosse uma pessoa ruim.
mas poxa, aquela fraternidade, ele não tinha abraçado essa ideia. Então, eu já era uma pessoa com vários aspectos, circunstâncias do contexto em que ele vivia, de ter um certo olhar de superioridade. Então, essa carta 93b são respostas que o mestre dá a perguntas que Cinti escreveu para ele. Então, tem algumas questões com relação à quarta raça que Cinti já havia falado sobre condições estagnadas dos povos da quarta raça. Aí meio que você quer dizer que se referindo a sub-raças do México e do Peru. Ora, a América naquela época tinha se tornado conhecida através da colonização europeia. Então, a visão que eles tinham era um povo tribal. Ah, podia ter coisas como o calendário maia, que até os tempos de hoje era uma coisa extremamente avançada. Mas uma visão, assim, um olhar mais superficial, dá uma ideia era um povo atrasado. Poxa, a Europa as pessoas se avançaram, mas lá era um povo que parou no tempo. Aí que o mestre coloca de que, olha, o que você sabe deles do passado mais distante, antes da colonização, antes de Hernán Cortés, que foi o colonizador espanhol que Europa, eles atingiram o topo para fazer a civilização, ela nasce, cresce, ela chega até um auge, depois eles atingem esse topo, depois ela declina. Aconteceu isso com essas civilizações, e isso vai acontecer com os Estados Unidos e com a Europa. E assim, elas sempre caem por causas geradas por elas próprias. Ora, os Estados Unidos, eles se tornaram a maior potência do mundo depois da Segunda Guerra Mundial. Nas duas guerras mundiais, os Estados Unidos ele atuou mais vendendo armas, fazendo produtos para os países que estavam em guerra, entrou mais nos finais da guerra para apoiar o lado que ele dava, que era cliente dele, mas ele cresceu, as nações europeias, elas caíram com a guerra. Possível, porque é o país que é o vencedor da guerra. O país vencedor está com a sua economia arrasada. Então, a Áustria é uma das maiores potências do mundo, na época, antes da Primeira Guerra Mundial. E começou a Primeira Guerra por causa de entre a Áustria e a Sérvia. Ou seja, a Sérvia e os países que hoje compõem a Iugoslávia eram nações de origem comum, de origem eslava, e a Áustria explorava essas nações. Então, a Áustria queria, quer dizer, juntar esses países em um país único, um país maior, tendo ela como centro, e a Áustria não tinha interesse porque ela queria explorar. Então, como existe uma política de aliança entre os países e a Rússia apoiava a Áustria, como existe uma política de aliança, no caso, a Inglaterra, França, contra a Alemanha, Rússia, tudo mais para fazer, existe uma disputa do mercado internacional, por isso já estava preparado para ter uma guerra, veio essa guerra. A Iugoslávia se formou. E a Áustria, desde o final da Primeira Guerra, tornou-se um país extremamente reduzido, causas geradas por eles próprios. Então, a Europa, eles criaram mercado como europeu, comunidade europeia, nós somos mais frágeis, precisa se unir. Você tem aquele declínio material, mas já vê que países que estavam em guerra entre si durante tantos séculos, ou entrava em guerra com o outro, já passaram a desenvolver pelo menos até que por uma necessidade, mas tá, uma caminhadazinha em direção à ideia de fraternidade, a questão desse declínio. E os Estados Unidos? Quando eu era criança e tudo, às vezes eu falo de alguns amigos parentes que tinham visitado os Estados Unidos, poxa, as pessoas mais pobres de lá tinham um padrão de vida equivalente à classe média alta aqui do Brasil. Hoje, mais ou menos 50 anos depois, os Estados Unidos tem pessoas vivendo na rua, pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza. Isso acontecer em meio século, essa mudança histórica drástica, é algo muito, muito intenso. Quando eu estava estudando para o vestibular, eu tinha uma professora de inglês americana, ela se queixando de que muita verba que ia para os asilos dos idosos tinha passado a ser direcionada para fins militares. Muito tempo depois, eu vi uma reportagem falando de que a população economicamente ativa dos Estados Unidos, 35%, tem um trabalho voltado para a guerra. Desde o militar até um funcionário de laboratório que tinha como objetivo fazer armas químicas, armas biológicas. Ou seja, se for ver em tanta guerra, a verba destinada tanto para. Pô, se o país para envolver em guerra, vai ter muitos desempregados.
tanto envolvimento em operações militares fez os Estados Unidos caírem. Ora, ele subiu por causa das guerras dos outros. Ele caiu se envolvendo em uma série de guerras. Será que eles não estudaram sua própria história? Ou ele se achava imbatível, como a Áustria se achou em relação à Sérvia? Outra pessoa, como assim, civilizações vêm e vão, nascem pequenos como bebês, crescem como adultos orgulhosos. É o que, quer dizer, o que é indicado que aconteceu com a quarta raça, e isso nós podemos ver na nossa história, nas nossas manchetes de jornais, o que vem acontecendo com o mundo, com os Estados Unidos e Europa se refletindo exatamente isso. Aqui fala outra parte da carta que diz assim, que a civilização, o conhecimento passa de uma raça para outra, ao longo dos caminhos dos ciclos ascendentes e descendentes. Durante a infância de uma sub-raça, ela é preservada por sua predecessora, desaparece ou morre quando ela chega à idade adulta. E que falou que eles rejeitam o que veio da predecessora. Essa questão da pessoa de rejeitar aquilo que veio do passado. Ora, se for para pensar nisso a nível individual, muitas vezes as pessoas desprezam muitas coisas, formas de pensar dos idosos, que é uma coisa muito triste. Nossa cultura não valoriza o idoso. Ah, os meios de comunicação hoje são muito mais modernos, mas questões de comunicação humana, erros, distorções, erros que cometeram, existe meio eletrônico, existe da comunicação boca a boca. E essa pessoa que tem essa sabedoria de vivência de tudo, despreza esse passado. Uma pessoa que às vezes ele veio de uma origem pobre, ele cresceu, desprezar sua origem humilde, às vezes é aquela origem humilde que está com alguma coisa que ele pode aplicar na vida hoje. Aqui ele cita o exemplo de Heródoto, que era um historiador grego que inicialmente foi chamado de pai da mentira. Os historiadores modernos achavam coisas que eles falavam que não tinha nada a ver. Depois ele reconheceu como pai da história. Como avança na época do Renascimento, muita coisa existia de tratamentos naturais, pois que passou deveria ser provada no laboratório, passou a ser rejeitada. Para depois, às vezes, séculos depois, essa coisa passar a ser readmitida. Isso é a pessoa não aproveitar aquele conhecimento que vem do passado. Por isso a humanidade avança, de caminha passos lentos, chega ao topo, cai, decai, aí dessas queda e levanta, vai aprendendo. Tudo bem, quer dizer, isso é um processo natural. Mas se houvesse assim, uma humildade de olhar, desse olhar para o passado, essa caminhada seria muito mais rápida, né? Tanto do nível exterior quanto ao nível interior também. Aqui mesmo no Brasil, muita coisa que da cultura indígena ela foi realmente massacrada. Nós podemos ter duas línguas oficiais, o português e o tupi-guarani, mas isso foi uma coisa de muitos índios e tudo para impor a língua oficial, para fazer. Muita cultura foi desprezada. Isso são tantas ervas naturais. Antes de começar a palestra, nós falamos aqui a questão climática. Hoje em dia, quer dizer que os índios, como eles dependem da natureza, eles têm muito conhecimento da preservação da flora e da fauna, fauna da flora. Isso é muito importante para manter o equilíbrio climático. Inclusive, já tem um manifesto dos índios feitos, assim, parece que os não índios não estão preocupados com a questão do meio ambiente. Eram povos atrasados, eles sabiam muita coisa. Assim, aí fala que a Atlântida, ou seja, que ela fundou, o processo que durou até 11.446 anos atrás, não é uma coisa que aconteceu assim de vez, as várias ilhas foi pouco a pouco, é um processo longo, ela atingiu o topo, ela decaiu. E o mesmo aconteceu antes com a Lemúria. Mas importa, entre as duas catástrofes, houve um curto período de cerca de 700 mil anos. Vê que como é, muitas vezes a nossa noção de tempo. A evolução espiritual, a jornada da alma, é uma coisa realmente longa. Ele fala assim, não por ser 600 mil, mas por se ter esse curto período. Como nas visões do mestre, essa caminhada ela é muito mais longa do que a gente imagina, do que a gente consegue imaginar. E, ao mesmo tempo, se nós tivermos assim, mais umidade de olhar para o passado, nós podemos tornar isso um pouco mais rápido. Aqui as civilizações,
atingir o ápice e a glória. Depois ela se traga lentamente a sua importância de padrões externos conquistados por fogo e água. Porque às vezes é aquela queda da civilização, mas porque o que tem de vicioso, virtuoso na civilização é o que tem das pessoas. Com a queda, uma pessoa, ou através de um coletivo, aprende com essa queda. Uma pessoa, às vezes, ela perde a riqueza, se torna uma pessoa mais humana, se torna mais humilde para fazer. Conquistado por fogo e água. Ou, no caso, vulcões, ou dilúvios, tsunamis, enchentes, quer dizer, como está tendo no sul. E a carta fala de que o Atlântida, Lemúria, os continentes, eles vão emergir no futuro para a sexta e sétima da sexta raça, e as ilhas britânicas, depois seguidas pela França, elas vão afundar, iniciando por vulcões submarinos. E da mesma forma, a pessoa passa a encarnação inteira. Chega um ponto, a pessoa não tem mais como evoluir naquele corpo físico. É hora de abandonar aquele corpo para passar para a nova etapa. A mesma coisa, que enquanto grupo, coletivamente, não há mais como evoluir. Então, chegou no ponto. E observe de que o fogo, existe uma ideia de purificação associado ao elemento fogo. Como você fala assim, uma cremação. Quer dizer, ou então, no caso do batismo, a água. Tanto o fogo e a água estão associados com uma ideia de purificação. Olha, atingiu o topo, vocês já decaíram por causa de por vocês próprios, vamos agora nos purificar. Isso é uma associação minha e tudo. Vamos agora passar para uma nova etapa. Então, se o tempo é tão vasto, e o que quer dizer do espaço? Ora, a evolução é, como eu dizer, o planeta Terra do sistema solar. No livro Autocultura, se não me engano, no capítulo Segredo da Autorrealização, fala: uma rolha boiando no oceano, ela é mais significativa do que a Terra no sistema solar. Por isso quer dizer que existe o que faz que se fosse pegar quantos quilos a massa do sistema solar total, o Sol é 98%, o planeta Júpiter é 1,4%, os outros planetas é extremamente pouco. E que coloca de que teve uma citação do Autocultura. Uma formiga no topo de uma montanha, ela é mais representativa do que o homem no planeta Terra. Ou seja, as nossas conquistas, as nossas glórias e tudo, elas têm o seu valor, mas isso é, primeiro, um curto período, 700 mil anos. Ou seja, a gente tem muito caminhado por trás e pela frente. E existem formas de vida, almas evoluindo em um espaço extremamente maior do que esse espaço que a gente conhece. Essa abertura de horizonte. E outra cultura fala de pessoas assim, como se fosse criticando as formigas como seres inferiores. Aí eu vou ler aqui uma historinha, vou pensar que no jardim tem algumas crianças brincando. As crianças ficam assim, rindo das formigas, às vezes que até pisar como se fosse formiga, era um ser sem importância. Aí perto tem uns adolescentes que eles começam a fazer falar qualquer coisa de criança, fazer pouco caso das coisas das crianças para fazer para tudo. Né? A criança se chateia quando ouve isso. Aí tem adultos, aí muitos adultos pega a fala, pouco caso do sul de um adolescente, ou você se chateia. Aí eu converso entre os adultos. Olha, se fosse falar coisa dos seus planos para fazer, não, isso é outra coisa, isso são coisas sérias. Olha, são coisas que são importantes para você. Você diz que é coisa para a idade, para a fase da vida dele, isso tem a sua importância. Então, não faça pouco caso disso. É a etapa que ele está. Aí o adulto vai e pede desculpa ao adolescente. Olha, mas para sua irmã enorme, você acha que é coisa de criança? Isso é importante para ele. Você vê que como machuca a gente fazer mal das ideias dos outros. Ele vai e pede desculpa para o irmão. Aí fala assim, olha, Deus, gente, vocês parem de matar formiga. Cada um está na sua etapa, as formigas estão na etapa delas. Aí, migrando agora para a chave para a teosofia. Quanto é pequeno o homem, enquanto personalidade temporária, sombra de si mesmo. Consciente ou inconscientemente caminha para si. Olha, eu hoje sou Paulo, aqui nós temos Ana, temos Teresia de Lisieux. Em uma encarnação nós seremos outra coisa. Em relação à nossa individualidade, nós estamos trabalhando alguns aspectos nossos. Então, nós estamos aqui para aprender, para contribuir. A gente às vezes quer aprender tanta coisa. O conhecimento mais importante é o autoconhecimento.
Nós somos apenas uma parte de nós. Então, ó, a pessoa parar no final do dia, revisar como foi meu dia, o que eu fiz, o que eu não fiz, fazer autoestudo, que nós somos apenas sombra de nós mesmos, para conhecer quem nós realmente somos. É a parte da distinção entre alma e espírito da filosofia que fala que cada encarnação, quer dizer, o corpo, a personalidade, o corpo astral, o mental, o corpo físico, eles vão ser outros. Embora a gente saiba de que o astral e o mental têm como molde o da encarnação anterior. Aí voltando para a carta 93b. Mas essa passagem de uma vida para outra, o que é decisivo são pequenos, como eu dizer, são espaços pequenos de tempo comparado com um tempo maior para fazer, mas esses espaços vamos aproveitá-los da melhor forma possível. Eles se ligam, então essa ligação é feita pelo último desejo, quando a pessoa já está na passagem, da passagem para o outro plano, que nós chamamos a morte do corpo físico. Digamos assim, que os desejos, paixões da vida inteira, eles influenciam nisso. E eu assisti um filme muito tempo atrás, Cidade dos Sonhos, e nesse filme tem um que era um cineasta que fazia muitos filmes violentos. Então ele é esfaqueado na rua por causa de um relógio. Então ele foi no hospital, ele fica lá falando assim, ah, eu agora vou fazer filme para falar coisas de paz, de tudo, passar boas mensagens para as pessoas. Ele volta, ele se recupera. E eu falei isso, ele nem se lembra mais. Naquele momento que ele estava no hospital, o que é que estava na memória dele? Ele tinha sido vítima de uma violência. Tinha lá médico, enfermeira, médico, medicamentos, tratamento. Então, o desejo que a pessoa tem naquele momento tem a ver com o que está na memória da pessoa. A pessoa, às vezes, você fala, ah, você quer tal coisa, mas vai dizer assim, quero alguma coisa, traz uma lembrança antiga, essa lembrança faz a pessoa mudar o desejo. Então, a maior parte do tempo, nós não temos assim a memória de toda a vida nossa. Então, os desejos estão limitados às memórias que a gente tem. No entanto, é, na hora da morte, mesmo a pessoa, mesmo louco, ele tem todas as memórias e claras e organizadas, porque assim, que toda vida passa diante dos olhos. E toda vida passa diante dos olhos com nitidez de detalhes e de maneira correlacionada. Que as pessoas às vezes podem se lembrar das coisas, mas não fazer uma conexão, a correlação. E nesse momento ela é extremamente clara. Então vamos supor de que esse sujeito que estava do hospital, esse cineasta, aí eu estou ali doente, estou aqui parado, estou entediado e começasse a estudar teosofia. Ah, não, eu agora vou começar a desejar tal e tal coisa, minha outra vida assim, quer dizer, se ele fosse que ele não fosse recuperar. Mas isso aqui isso não funcionaria, porque toda a vida conta. Não é que uma frase que se diz assim, meu passado me condena. A pessoa pode começar a olhar a vida por outras perspectivas, não é que a pessoa que passou 30 anos pensando de uma forma, uma série de coisas assim, se passar a trabalhar os desejos, os pensamentos e tudo, não vai para mais 30 para mudar. Conta até o último suspiro. Mas, quer dizer, conta a vida inteira. Mas também tem um livro que eu li, um livro que você já está em um autor americano, Richard Bach, é um romance que se chama Um. Aí nesse livro tem um chamado de Manual do Messias. E um termo para assim, de perspectiva. Podemos mudar nosso presente, podemos mudar nosso passado. Mudar o passado. O que é o passado para nós? O passado são as lembranças, e o significado que essas lembranças têm para nós. Então, a gente, olhando isso por outros ângulos, como significado, ele muda. Vai dar o fato que já passou, mas muda o sentido dele que tem no conjunto, no todo. Aí temos a questão, assim, depois tem o perecimento do corpo astral. Aí fica a casca. Então, a casca é aquela questão, assim, dele pode até ter lembranças, mas não tem aquela correlação. Uma pessoa louca pode até lembrar de uma série de coisas, mas não correlaciona essas coisas, a não ser na hora da morte, que mesmo o louco é nítido. Então a casca é algo assim, lembra-se soltas sem ter uma correlação, não conecta a coisa. Para fazer, eu botei aqui que existe o trecho da carta do BT3B para estimular que vocês leiam, para fazer para tudo. Então, o que acontece muitas vezes nas sessões espíritas e tudo, é que você pega lembranças soltas e as correlações, muitas vezes, ou até lembranças do médium de outros presentes, e a maneira que elas estão correlacionadas é feito pela própria forma de pensar do próprio médium para fazer.
não é algo para fazer. Então, todo esse processo, essa transição que é tão importante para ela, é importante a vida inteira, esse autotrabalho para levar a ter o desejo, eu vou buscar como fosse ajuda para isso em outra obra, a obra em Luz do Caminho. Eu botei aqui a frase, que excessos de água salgada não a perturbem. Por que água salgada? As nossas lágrimas, elas são de água salgada para fazer. Eu assisti um filme, não lembro o título, que tinham pessoas muito cruéis. Então tem um menino de que ele tinha como fosse um gigante que era de pedra. Ele, no meio da dor, ele chora, a lágrima cai do gigante, o gigante desperta e passa a defender das pessoas más. Aí mais adiante, e tudo, as pessoas descobrem como isso aconteceu, então atrai esse gigante de pedra para o mar, para a água, desfazer ele. Lúcio Kubir fala, antes que os olhos possam ver, devem ser incapazes de lágrimas. Olha, nesse para pessoas, vamos dizer assim, trabalhar seus desejos, mudar sua forma de pensar, se existe muita postura relativa, muito lamento, que pode ser lágrimas de tristeza, lágrimas de revolta, gerir ali para fazer tudo, esse trabalho fica mais difícil. O sofrimento, a dor, ele pode fazer a pessoa aprender, mas pode fazer a pessoa decair. Ou seja, embora eu acho que o autor do filme não teve essa intenção, quando a lágrima do menino, que é de uma criança, uma coisa pura, cai de lá, a dor fez levantar uma força do bem. Mas depois chega um ponto a pessoa fica a postura reativa com relação à dor, aquela sensação prolongada, fez essa força do bem cair. E as outras frases, ou seja, antes que os ouvidos possam ouvir, deve ter pedido a sensibilidade, a gente não ser abalado por muita coisa que daqui de fora. A gente ouvir aquilo de lá para se separe, conte até 10, respire fundo. Tanto que a pessoa possa explodir quanto possa implodir. E muitas vezes a gente não até nem nota coisas que vêm de fora. Às vezes muitas informações. Então, ter aquela sensibilidade, ter muito atento, de captar o máximo de coisas que esteja ao nosso redor, mas perder aquela sensibilidade de não permitir se abalar tanto. A pessoa às vezes se abalou, se irritou, faz parte da vida, é um processo humano. Mas não deixar isso crescer, não remoer, não deixar isso crescer dentro da pessoa. Porque isso a pessoa fica alimentando o passado. Aquela mudança de perspectiva de mudar o passado é contrária a essa ideia da pessoa prolongar o passado com essa sensibilidade. Antes que a voz possa falar em presença dos mestres, deve ter perdido a possibilidade de ferir. Se a pessoa chega a ter aquele desejo de ferir, é porque ou ver ou ouvir, a sensibilidade foi afetada. Aquilo machucou de alguma forma. Se a pessoa tem aquela vontade de dizer uma coisa, de fazer para revidar, para atingir o outro, é porque teve a sensibilidade que o olho e o ouvido sentiu para querer ferir. Uma vez teve uma pessoa que me disse, na vida espiritual a gente engole sapo. E outra pessoa me falou em outro momento, em vida espiritual a gente não engole sapo, porque a gente aprende que as coisas externas não nos atingem. Bom, inicialmente elas vão atingir, mas a gente vai procurar não deixar isso crescer dentro da gente e vai engolir muito sapo. Com o passar do tempo, para algumas pessoas que a gente engolir, a gente vai deixar de engolir. Aí vão surgir outras mais difíceis. A pessoa às vezes já aprendeu, então vamos te dar desafios maiores. Às vezes até esses desafios maiores e tudo, é mérito da pessoa que se mostrou capacitada a aprender mais. Antes que a alma possa erguer-se na presença dos mestres, é necessário que seus pés sejam lavados no sangue do coração. Coração, nesse caso, coração simbolizando a mente. Que a pessoa tenha realmente uma mente purificada, transformada. Porque a questão das nações, das civilizações, tanto avanço, tanto progresso tecnológico, por que que existe tanta miséria no mundo? Egoísmo, sede de poder? Essa transformação humana, jornada humana, que torna, quer dizer, ó, torna o mundo melhor. Isso é muito importante para ser aplicado em escolas. Eu tive uma professora na oitava série sobre português, ela não só passava a interpretação do texto, mas ela fazia a gente fazer refletir do texto sobre situações de nossas vidas. Esse autotrabalho, que o mestre, uma das passagens das cartas que o mestre fala para Cíntia, se você tivesse vindo a mim aos 17 anos do mundo, antes que a
apesar da mão do mundo tivesse tocado em você, o trabalho seria 20 vezes mais fácil. Então a gente precisa passar isso para os nossos jovens. Mas não importa em que idade, vamos dizer assim, a condição física, não importa o exercício com a academia, não importa em que idade você esteja, exercício físico pode melhorar a sua qualidade de vida. Exercícios espirituais podem melhorar a nossa qualidade de vida espiritual. Essa parte, troca a vida física, a vida astral como seu papel, a questão do centro espírita. Eu até me antecipei na fala com relação a essa questão da casca. E quando existe um apego muito grande a alguns aspectos emocionais, não fica só a casca, fica uma coisa da sombra. Ou seja, alguma coisa assim do mental, ela é perdida. Um apego tão forte àquelas questões emocionais. Que a casca teme viver de hospedeiro humano ou animal, no caso do médio, ou elemental para o. Aí veio a casca e a pessoa foi para o Devachan. Então, o Devachan pega as partes mais finas que a pessoa tem para fazer. Ou seja, quando a pessoa já teve a morte física, teve a morte astral, é nesse momento que a pessoa está com sua posição mais elevada da vida realmente para fazer. Existe, na medicina chinesa, reconhece uma coisa chamada como matriz psíquica, que seria no nosso corpo etérico. Então, diz assim que alimentos mais leves, mais sáticos, elas podem alimentar essa matriz psíquica, porque eles têm alguma coisa mais fina para ser puxada. Tá mais arranjados, coisa mais grosseira, não tem essa parte fina. A mesma coisa. O que a gente alimentou de paciência, de virtuoso, de compaixão, de persistência, isso é que realmente é absorvido nessa etapa. É com isso que pode ser desenvolvido material para a encarnação seguinte. Mas a gente pode fazer isso enquanto a pessoa revisa no dia. A gente vê quais são as, o que é que eu posso me corrigir. Algumas vezes a gente se surpreende com a nossa paciência, uma coragem de pessoa que a gente não teria. Esse trabalho do Devachan, de puxar o melhor, a gente pode trabalhar isso do decorrer da vida. Essa jornada humana. Aí tem essa questão de lembranças e tudo, de que a gente não tem que lembrar as coisas de uma encarnação para outra. A gente tem reminiscências, às vezes alguma coisinha assim que a gente, alguma pessoa a gente gosta com facilidade, ou até antipatiza, ou a pessoa tem facilidade para tocar um instrumento, para alguma coisa, aquilo ali vai despertando. E muitas coisas, tu fala assim, de gnomos, fadas, doentes, aí, poxa, então, só que a gente sabe que são seres reais. Mas são coisas que a pessoa às vezes, não lembra disso, não sei o quê, mas existe no inconsciente coletivo. Ou individual ou coletivamente, aquele exemplo que eu tinha falado lá, de que no tempo do Renascimento, muita coisa anterior foi desprezada. E sempre alguns daqueles cientistas ou médicos do Renascimento, que era anterior, algum que trocou erros e tudo, para fazer. Então, muita coisa, a gente não se lembra de tudo. Então, passa um processo de lembrança e esquecimento. Até porque a gente lembra daquilo que a gente precisa trabalhar naquela encarnação. Então, dessa lembrança, pula essa tela. Então, no processo de esquecimento e lembrança, como a Sibéria tropical, um dos lares da quarta raça. Hoje, que, poxa, que a Sibéria foi um país tropical, abençoado por Deus, fevereiro, uma coisa que pode soar extremamente estranha. Mas a arqueologia, ele já se achou lá fósseis de cavalos, de ovelhas, junto com ossos de elefantes, de mamutes, de alguns animais, quer dizer, dinossauros, que períodos que supostamente o homem não teria existido, mas o cavalo já existia. Ou seja, o grupo daqueles trans-siberianos pode desmentir muita coisa que é colocado hoje. Mas é aquela situação, da mesma forma que uma pessoa tem sua forma de ser, de pensar, aí vê a vida sob outra perspectiva, a pessoa resiste porque aquela ideia já estava muito enraizada. Uma civilização, uma comunidade científica, ela tem essa resistência, mesmo aparecendo evidências, mas se você tão acostumado àquela ideia para fazer, a carta fala de fatos inegáveis. Realmente, né, o osso de cavalo do osso de mamute, isso parece uma prova
uma evidência bem forte, realmente. Aí se fala com relação a os rígidos cadeus, eles têm predições astronômicas impecáveis, que com relação aos astrônomos modernos, os instrumentos modernos, eles não tinham. Aí que o mestre fala que no século XIX, muitas coisas que assim, eles vão comparar os previsores dos astrônomos naquela época dos rígidos caldeus, aí eles só cometeram poucos erros. E esses poucos erros eram os caldeus dos rígidos do céu. São os atuais que estão errados. E eles não tinham os avanços todos para fazer. Eles são olhados com o pó, quer dizer, pós mais atrás, vocês sabem dos antigos, esse caminhar mais rápido, que na jornada humana, eles vindo e voltando, a pessoa tem aquele olhar para o seu, para suas lembranças, para o seu passado, para a sua história, por tudo, para as pessoas à sua volta, para pessoas mais simples, mais humildes e tudo. O que, tanta sabedoria que os índios podem trazer com relação à natureza e tudo mais. Assim, é uma forma de se caminhar mais rápido. Aí fala de civilizações anteriores e posteriores ao período glacial, que existiram muito mais outras civilizações do que a história costuma mostrar. Existe muito mais coisas. Que a arqueologia já mostrou que a memória humana está muito mais além do que isso. A arqueologia mostrou. Mas a história não aceita. Uma ciência, muita coisa não aceita também. Aí que fala que essas civilizações guiadas por Osmanes, Osíris, Brahmas, por Jeová, que é colocado como que sempre da primeira raça de cada ronda há um espírito planetário. E ele vai botando, para ativar as memórias das pessoas, das encarnações anteriores, para trazer uma reminiscência para ajudar naquela evolução. Então, que esses Osíris, ou Jeová, representam esses espíritos planetários. Eles podem ser das primeiras raças, mas para Cid, para Hume, foi um privilégio eles terem acesso a essa carta. E o é para nós também. São coisas e tudo que é um privilégio ter acesso a essas informações. São guias para nós. É a grande beleza que tudo passa, vem, vai, nada passa por si. É tudo parte da vida universal. Tudo é parte, são interessante que a gente, antes da palestra, nós estamos conversando sobre a questão da crise climática. Na questão ambientalista, existe uma polêmica entre cientistas que alguns falam de que, não, que a ação do homem é responsável por efeitos pelo que está causando. Já outra corrente fala de que não, mas esse é um período de um calor mais intenso do Sol, que isso não é ação do homem para fazer. Pelas cartas, quer dizer, fala o quê? Existe uma forte conexão entre a Terra, as mudanças climáticas e o homem. Então, nesse trecho da carta, já coloca sobre isso. E a Terra, ela é um condutor de eletricidade. O ser humano também é um condutor de eletricidade. E onde existe fenômeno elétrico, existe fenômeno magnetismo. O eletromagnetismo são duas coisas interligadas. Então, há um eletromagnetismo na Terra, há um eletromagnetismo no ser humano. Há essa conexão para fazer. E eles falam assim, mais aquela coisa de que a ciência exagera a energia solar, inclusive o próprio Sol. O Sol não tem nada de calor, o Sol não tem nada a ver com a chuva e muito pouco com o calor. Todos nós sabemos que o calor pela terra, do Sol é do máximo um terço. Se não, recebe direto dos meteoros. Não é do Sol, mas é dos meteoros. Vem de fora da Terra também. Mas ele já falou que existe essa correlação do homem com a mudança climática e com a Terra. Vamos dizer assim, o quê? Todos os fenômenos das correntes terrestres, do magnetismo terrestre, da eletricidade atmosférica, se devem ao fato de que a Terra é um condutor de eletricidade, cujo potencial está sempre mudando, devido à sua rotação, ou seja, quando for dia e noite, quando a Terra gira, esse fenômeno eles variam. Se uma orbital anual, as estações do ano,
esse magnetismo muda ao esfriamento e aquecimento sucessivos do ar. Bom, nós temos o conhecimento de que a vegetação reduz o calor no solo, ou seja, o desmatamento ele faz com que esse calor e tudo vá para a atmosfera. Então, se o desmatamento faz isso ir para a atmosfera, e esse aumento de calor, segundo a carta 93b, ele contribui para a magnetismo da Terra, já mostra mais uma relação do homem para isso. Mostra de nuvens de chuva, tempestades e ventos. Mas fala que há muito desequilíbrio. Então, através do magnetismo acástico, a ciência não estaria disposta a admitir que todas essas mudanças se devem ao magnetismo acástico, que gera incessantemente correntes elétricas tendentes a restaurar o equilíbrio perturbado. O ser humano ele provoca esse equilíbrio na natureza. Se ele vai no local e todo, ele mata muito animal, caça muito, ele pode ser predador de outro, o outro cresce, se reproduz de forma descontrolada. Há um desequilíbrio, é uma forma de reequilibrar a coisa. Ou seja, mas esse, mas esse desequilíbrio e tudo, não só no plano físico, mas no plano mental e astral. A pessoa sabe, poxa, o ser humano, se ele ficar com raiva, raiva pode afetar o fígado. Isso a ciência já reconhece para fazer. Muitas vezes, se a pessoa tem que, medo de recomeçar, medo de seguir em frente, ou muita questão assim do médico psicológico, pode favorecer uma ferida, uma dor do joelho. Da mesma forma acontece com o planeta inteiro. Quer dizer, se a pessoa tem uma célula doente no corpo, as células doentes, elas podem contaminar o corpo todo para fazer. Então, pessoas com uma carga emocional, psíquica muito negativa, ela pode afetar o planeta como um todo. E o processo de desmatar, de uma busca cega pelo lucro, para fazer por tudo, existe ganância, existe ambição. Esse ato, ele não é um ato apenas exterior, físico, ele é um ato emocional e mental também. Então, o desequilíbrio vai em todos esses níveis. Aí vem o magnetismo acástico para restaurar tudo isso. Alguns meses antes, depois da pandemia, em junho de 2020, eu vi a palestra de Marco Aurélio Bilibio, ele mostrando vídeos aqui metas que inalcançáveis, as metas de redução de poluição do planeta, naqueles 4 meses estavam quase alcançados, em 4 meses estava tudo parado. Aí eu tenho um amigo que eu trabalho no Ministério do Meio Ambiente, que ele me disse assim, "Rapaz, isso foi no começo. Depois disso e tudo, já se passou a... As pessoas começaram a desmatar, fazer tudo com uma escala muito maior, para que eu fosse ter, eu quero recuperar o lucro que eu perdi, e daí as fortes chuvas que nós estamos passando. Amigo do Ministério do Ambiente que falou. Ou seja, uma coisa boa que a pandemia trouxe, pelo menos aqui no Brasil, se fez perder essa coisa. É aquela situação, coisa assim, de que o Sol, vou falar assim, não é só o Sol exterior. Tem o Sol astral, o Sol mental, o Sol búdico, que o homem um dia será, aquelas pessoas falam, será como o Sol. Ele será capaz de dar sem esperar receber nada em troca. Que essas figuras de auréolas de santos, de tudo, é uma representação simbólica desse sol que existe dentro do ser humano. Bom, os próximos agora slides vai ser simplesmente fazer uma síntese do que eu falei. Tudo passa e tudo é um. Tal é o tempo. Tudo passa, tudo é cíclico. Civilizações vêm e vão, nascem pequenos como bebês, crescem como adultos orgulhosos, atingem o ápice e a glória. E o declínio as traga lentamente, devorando sua importância dos padrões externos, até conquistá-los por fogo e água. Tal é o espaço, e como é vasto o universo, muito além da imaginação humana, e como é pequena a Terra no sistema solar, quando comparada a uma rolha no oceano, e como é pequeno o homem na Terra, quando comparado a uma formiga no topo de uma montanha. E quanto é pequeno o homem, enquanto personalidade temporária, sombra de si mesmo, projeto de quem consciente ou inconscientemente caminha para si, potencialidade divina mascarada por status sem valor real, de uma frágil vida destinada a passar, a ser o último desejo semeado por toda a existência, semente do futuro nascimento. Essa semeadura é sagrada, que excessos de água salgada não a perturbem,
Tal qual a vida física, a vida astral cumpre seu papel e sobra uma casca, depósito de memórias sem descanso, como louco, onde burimanas sofrem paralisia, e através de falsa alegria a casca teme viver, na ilusão da ilusão, de hospedeiro humano ou animal, e emerge vida mental, Devachan, quando o espólio espiritual abre as portas, deixando para trás os desejos. Mas tudo tem que passar. As personalidades passam, civilizações passam, formas são recursos passageiros, contraparte de um grande drama. Continentes submergem e ressurgem, tal como Atlântida asfixiada lentamente da era oceânica ao afundamento de Poseidônios, tal como Lemúria séculos antes, após o auge dos aborígenes, tal como será com as ilhas britânicas e a França, contemporâneo ao reaparecimento de Atlântida e Lemúria, sexta e sétima sub-raças da sexta raça raiz. Tudo passa em um processo de esquecimento e lembrança, como a Sibéria tropical, um dos lares da quarta raça, como ritos e caldeus com predições astronômicas impecáveis, como seres de civilizações anteriores e posteriores ao período glacial, guiadas por Osmates, Osíris, Brahmas, Jeová. Mas tudo é parte da vida universal, e o todo e a parte são um. E o homem, por sentimento, pensamento e ação, perturba o equilíbrio da Terra. Mudança de rotação e translação, esfriamento e aquecimento do ar, formação de nuvens de chuva, ventos e tempestades, tragédias, não. Proteção do magnetismo acástico, correção do desequilíbrio humano. E o homem e o sol são um. O homem um dia dará sem receber, tal como o halo, a aura magnética do sol. Assim é o homem em êxtase com toda a eletricidade, centrado na órbita cerebral. Fato de extrema beleza, expresso por pintores como auréolas, em torno de Deus, de santos e iniciados. Obrigado a todos. Maravilha, meu irmão. Muito obrigada pela sua palestra, pelo excelente trabalho que você nos trouxe hoje, falando sobre a trajetória humana, né? Bom, deixa eu ver que horas são aqui. Ainda temos alguns minutos, né? Não sei se alguém vai querer fazer alguma pergunta. Não temos aqui no chat nenhuma pergunta. Deixa eu ver se alguém levantou a mão. Sim, parece que o Josué levantou a mão, né? Uhum. Meu irmão, Josué, por favor, pode abrir sua câmera, ligar seu microfone. Boa noite, irmãos queridos, irmãs. Olha, eu tenho um pensamento. Você falou maravilhosamente bem, Paulo. Falou muito bem. E eu fico pensando sobre essa questão toda que você falou, que parece que nós somos um problema, mas também somos a solução. E nós não percebemos nenhuma coisa nem outra. Por exemplo, David Bohm, da física quântica, né, e Krishnamurti, eles tiveram tem um livro só sobre esse diálogo com eles, né? Então, eles chegaram a um acordo sobre uma questão, né? Que seria o seguinte, que a humanidade havia se desviado, não sei quantos mil anos atrás, da rota que ela vinha, né? Da senda que ela vinha caminhando. Haveria, me parece, alguma coisa muito mais próxima da espiritualidade, né, do caminho, da busca, do que hoje tem. Quer dizer, então, é, esse desvio imperceptível, né, eles seguiram em frente. Ou seja, criaram um paradigma que é este paradigma que nós estamos vivendo, você compreende? Então, eles concordaram, né, os dois, que isso realmente pode ter sido um fato que levou a humanidade a esse estado de coisas que está aí. Por outro lado, também o Joseph Campbell, numa entrevista a um jornalista da época, né, perguntar a ele, ele era mitólogo, né, um maior mitólogo, então perguntaram a ele, escuta, como melhorar? E como será, como ele está? Ou pior, melhorar. Olha, nós temos, nós temos tantas informações maravilhosas. O livro da biologia e outro livro
emoções que sobra para mudar. Primeiro a nós mesmos, né? E depois o próprio mundo. Como é que você veria essas duas coisas como não importa, como também se envolver? Paulo, me ouviu ou não? Ouvi, sim. Olha, Ouviu. quer dizer, do que você falou, eu vejo muita questão do livre-arbítrio. Porque, por causa do livre-arbítrio, que é uma característica adquirida do reino humano, se comete uma série de erros. Mas o livre-arbítrio é necessário para que se possa errar e aprender com esses erros. Como às vezes uma criança até um certo ponto, os pais monitoram, mas depois você tem que deixar a criança errar para ela poder aprender com os erros. O adolescente dá mais liberdade, aí vem mais problemas para fazer. Então, é parte do processo. Opa. Mas alguém quer comentar alguma coisa? O José fez um comentário muito rico. Comentar alguma coisa, perguntar? Gostaria. Olha, a irmã Letícia está assistindo conosco, ela tem uma pergunta, está no meu próprio telefone, pode ser? Ora, Um momentinho. Boa noite. boa noite. Então, eu tenho acompanhado algumas falas de vocês, algumas palestras, com muita alegria e com muita gratidão também. Eu só gostaria de entender o seguinte: há uma coisa tão óbvia, porque o Descartes, lá atrás, ele já apontava sobre a glândula pineal. E, e todo mundo sabe da importância dessa glândula, né? Que uma vez desperta, uma vez ela ascensionada, ela faz o ser humano acordar de fato para tudo quanto é realidade espiritual, o que faz ele sair da matéria, né, por um instante. E eu acho isso tão importante que as pessoas possam trabalhar nessa questão da abertura da glândula pineal, que elas possam despertar, sabe, o potencial dessa glândula. E, na verdade, é a abertura do terceiro olho. E, e assim, eu passei por uma experiência muito interessante diante de uma terapia comportamental cognitiva, onde eu pude experienciar isso. E, e essa terapia que atingiu a minha glândula pineal, ela está operando mudanças em mim até hoje. Então, muitas doenças que eu tive, eu não tenho mais. Muitos pensamentos retrógrados, muitos paradigmas que eu tinha já não existem mais. E, houve esse despertar, mas, assim, parece que ainda no imaginário da humanidade, despertar a glândula pineal é uma coisa para santo, para quem é santo. E é uma coisa mística, que está só no campo do misticismo. E eu acho isso tão, tão triste, sabe? Que a gente tem essa glândula, a gente pode se despertar e a gente não faz nada para isso. E, assim, seria o ápice da evolução. E eu fico pensando, porque toda palestra que eu vou, teosófica, não fala sobre isso, ninguém sequer cogita sobre isso. Então, é essa a minha observação que eu queria deixar, querer saber o que você pensa também. Olha, porque o terceiro olho, ele é uma característica, quer dizer, dos Atlantes. Ele, então, depois ele foi inibido quando nós passamos para a quinta raça. Mas isso, quer dizer, essa inibição tem uma razão de ser. Porque lá estão desenvolvendo as emoções para fazer para tudo. Eles usaram o poder de forma assim, muito abusiva. Da mesma forma que às vezes uma pessoa recebe alguns dons da encarnação e usa esses dons de maneira, ou despreza, usa esses dons de maneira muito negativa para o mal, eles são inibidos da encarnação seguinte. A mesma coisa para uma raça inteira para fazer.
Mas não só por isso. A quinta raça, quer dizer, o objetivo é de desenvolver o corpo mental. Claro que a gente fez muita coisa que não, quer dizer que a pessoa, a própria autocultura fala. É como se a pessoa estivesse trabalhando com a mente, tivesse um lugar, só que do escuro, fosse tateando para descobrir. A intuição é como se acendesse a luz. A gente precisa buscar a nossa intuição. Mas, mas o que acontece? Pela intuição, a gente tem um vislumbre maior da realidade. Através Uhum, do corpo mental superior, traçar um plano geral em função dessa visão. E começar a colocar, descer aos detalhes. Então, para fazer isso, a gente precisa do desenvolvimento da mente. O desenvolvimento da mente é importante, como esse despertar da intuição também precisa trabalhar as duas coisas. Então, já foi inibido por causa disso. Agora, a meditação, por si só, é uma maneira que ajuda a despertar essa intuição. Porque a pessoa pensa uma série de coisas, tem muitas ideias preconcebidas, ou já até vê uma intuição e a pessoa. Por exemplo, teve uma vez que eu estava fazendo uma viagem para o interior da Bahia, para um local, que eu ia com frequência, de uma hora para outra eu fui lembrar coisas assim, de pessoa que eu tinha convivido, mas que perdoava de bandeira como desafeto, mas eu só lembrava as partes boas das pessoas, tinha anos que eu não via. Quando eu cheguei lá e tudo, na hora que eu olhou, essa pessoa estava lá. Poxa, era para eu aproveitar e tudo, assim, para ver se olho, para ter uma reconciliação maior, e no entanto, na época eu não aproveitei, ou seja, aquele insight que veio, eu não aproveitei aquele insight para fazer. Ou seja, a gente precisa trabalhar nossa mente e aproveitar esses insights e ter aqueles momentos de meditar. Se a pessoa, por exemplo, só parar, contemplar um pôr do sol, ter esse aquietamento, até um próprio trabalho terapêutico também, maneiras naturais que a pessoa tenha de fazer isso. Agora, e hoje, nós somos bombardeados de informação. For com televisão, com redes sociais, às vezes é muita informação que a pessoa às vezes nem para processar, fica só enchendo a mente para fazer. Quando se precisa aqui, por que é que nós não fazemos isso? Eu diria que uma boa parte, porque a pessoa está voltado para as coisas externas, ou às vezes até na busca na busca da vida interna, muita atividade mental. Que Blavatsky diz assim, olha, o que você passar assim, o que você lê assim durante assim, uma hora, passe várias horas refletindo sobre aquilo. Ou às vezes uhum. refletir vai parar um pouco em termos de oração, no cristianismo. Existe uma coisa chamada método de oração inaciana, que a pessoa, você pega uma passagem bem uma passagem do Evangelho, você lê e para e fecha os olhos, às vezes assim, uma frase que de repente, não fica refletindo sobre isso não, vê como essa frase lhe toca. Da mesma forma que o corpo físico precisa ser exercitado, a mente precisa ser exercitada. Esse trabalho assim intuitivo, ele também tem que ser exercitado. Agora, só o fato assim de você, quer dizer, por que, é que nós fazemos tão pouco isso? Então, precisamos trabalhar mais isso. Agora, é aquela questão que nós aquela questão do livre-arbítrio. Quanto mais as pessoas, assim, esse voltar, essa importância dessa jornada maior, ver o quanto isso é importante, o quanto isso precisa ser trabalhado. Não sei se essa resposta consegue lhe atender. Sim, sim. Eu gostei muito da sua colocação. Você está certo, eu entendo, assim. Mas eu gostaria de deixar essa sugestão para que todas as vezes que a gente pensasse em fazer alguma coisa ligada à teosofia, a gente também falasse dessa glândula pineal. A gente falasse como é que faz, desse pista, sabe? E eu gostei muito de saber que acordar a glândula pineal é uma coisa que vem da Atlanta, né? Não, quer dizer É, que lá eles tinham ela, o terceiro olho, mais desenvolvido. Foi restringido, foi você falou. limitado nessa raça, para poder desenvolver mais a mente. Como é que pode, né? É impressionante. Eu gostei muito, viu? Oh, Muito que obrigada. bom, fico feliz. Eu vou te passar para Josué. Tchau. Tchau. Obrigado, Paulo. Obrigada, Paulo. Nós agradecemos imensamente a sua participação aqui. E, com certeza, o estudo dos ciclos, da teosofia, conforme é apresentado nas cartas dos Mahatmas e também na doutrina secreta, isso vai auxiliar, inclusive, para o despertar dessas faculdades internas, como na pergunta da nossa participante. E de uma forma, numa espiral
mais alta do que as civilizações anteriores, que aí já é no caso do mental, do búdico, do átmico. Então, são faculdades internas que vão sendo despertadas à medida que também há um desenvolvimento dessa nossa parte ética, da moral, para que haja, então, esse equilíbrio. É muito mais seguro assim, né? A gente observando o conselho dos mais antigos, dos mestres de sabedoria. Esse é o caminho reto para a gente despertar aí essas faculdades. Muito obrigada, meu irmão, mais uma vez, pela sua palestra, o compartilhamento Foi um prazer. excelente, igualmente. O Com conhecimento certeza se você compartilhar não faz sentido. com certeza virá mais vezes aqui, né? Na Ah, coordenadora das lojas do Rio de Janeiro, hoje pela loja Perseverança, participar aí das nossas palestras públicas. Bem, eu acredito que agora não temos mais nenhuma pergunta, né? Então, eu vou ver aqui no chat. Nós estamos nos aproximando também do final, né? Temos muitos agradecimentos aqui, as pessoas agradecendo, dizendo que é uma excelente palestra, e muito felizes também pela sua presença aqui, meu irmão. Isso aí, então, podemos nos aproximando aí do final. Temos as palavras finais aí para o Paulo, se o Paulo quiser falar alguma coisa. Meu irmão, esse momento. olha, é aquela coisa assim. Eu já fiz essa palestra na loja. Parece que cada vez que eu faço, que eu repito, eu de alguma maneira eu vou aprendendo mais. É aquela coisa. Quantas vezes, em muitas situações minha da vida, acho desde para criança, alguma coisa me perturba, eu começo a falar com outra pessoa, a pessoa só é um bom ouvinte. Então, de repente, a resposta vem dos meus nossos mesmos, mas porque eu tinha alguém atento para questões assim individuais. E a mesma coisa para a gente fazer uma palestra, parece fala, parece que é o olhar atento das pessoas, vocês estão ouvindo atentamente, mas nos outros planos, eu acho que de alguma maneira parece que torna a coisa mais clara. Não é de você de informação, mas de compreensão dessa informação. Maravilha. Muito bem. Então, meu irmão, vamos fazer o nosso encerramento, então. Agradeço aqui a presença de todas e todos na loja Perseverança. Muito obrigada, minhas irmãs e meus irmãos, pela presença de vocês. E lembrando que no dia 19 de julho teremos a presença do Vicente Rauchin Júnior, palestrante internacional, que estará na Avenida 13 de Maio, número 13, no auditório do 8º andar, sala 802, às 18 horas. Todos estão convidados aqui a participarem desse evento, dessa palestra pública, com entrada franca, e vocês com certeza vão gostar também da palestra do Vicente Rauchin, que é o poder da mente, o poder do pensamento. Bom, meus irmãos, vamos fazer o encerramento. Que as forças, as bênçãos e o conhecimento que recebemos auxiliem aquelas pessoas que precisarem na sua medida. Paz a todos os seres. Está encerrada a sessão de hoje. Namastê. Namastê. Até breve, meus irmãos. Namastê. Boa noite, Tchau. pessoal. Tudo de bom. Obrigado, Luiz. Boa noite. Boa noite a todos, hein? Boa noite, Boa noite, gente. Dani. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.